Gente, Velho Pod no ar, experiências que inspiram e vocês não têm noção do meu convidado de hoje. Olha, eu fiquei nervosa hoje vindo pra cá pra fazer esse podcast, porque eu tô com um dos caras que eu mais admiro, que eu tenho um respeito imenso. A primeira vez que eu fui entrevistada por ele, eu cheguei e falei, ai meu Deus, é ele, socorro! Falando com o Jorge Ramos, esse meu amigo querido, um jornalista espetacular, incrível, que aliás tem uma voz, meu Brasil, que vamos respeitar. Jorge, obrigada, meu amor, por ter vindo. Prazer estar aqui com você, você sabe do meu carinho por você, eu admiro a sua competência, nós somos assim o seguinte, uma via de mão dupla, né? É verdade. Você me passa tantas informações importantes, quando tem uma dúvida eu fala com a Roberta, então, né? E espero, né, da mesma forma ser para você essa pessoa também que te põe numa situação também confortável. Não tenha dúvida. Quando a gente criou, quando eu vim a ideia do Velho Pod, porque a gente fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão do envelhecimento, você sempre me chama também para a gente falar sobre isso e dar possibilidades. E aí eu pensei justamente nessas experiências que inspiram, porque eu acho que falta falar sobre isso hoje em dia, né, Jorge? Da gente falar desse lugar dos 50 a mais. E aí a minha pergunta para você, como é que foi transitar para os 50 a mais trabalhando? Como é que você vê isso? Olha, para mim foi mais tranquilo, eu diria, porque quando a gente trabalha assim com a comunicação, com o rádio, com a televisão, mais com rádio, né, que a gente usa a voz, não é? É mais tranquilo. Eu acho que você não precisa tanto ali da imagem, não é? Que a imagem tem esse peso na idade. Né? Claro que existem situações que você ameniza, mas o rádio não tem isso, então é mais fácil. Então eu não senti tanto essa situação, mas pude perceber em várias pessoas com quem eu conversei, com assuntos que foram pauta do programa, sobre envelhecimento, a questão feminina, masculina, tudo isso foram aprendizados com o tempo que o tempo me deu. E ali a gente aprende muito. Por quê, Roberta? Porque a gente conversa com todos os profissionais. Como escritores, engenheiros, médicos, advogados, artistas de rua, pessoas em situação de rua. Eu já conversei, eu tenho mais de 7.000 entrevistas. Então eu já conversei com vários tipos de pessoas. E todo mundo te ensina? Todo mundo me ensina. Eu aprendo todos os dias. Agradeço quando eu acordo, quando eu vou para casa, pelos ensinamentos que a vida traz. E o grande ensinamento, os professores, professoras estão na vida. Não tenha dúvida. E rádio sempre foi sua paixão? Sim, eu sempre tive paixão pelo rádio, porque quando eu era criança, o meu pai ouvia muito rádio. O rádio era o maior meio de comunicação naquela época. Então, eu me lembro que eu ia para dormir, muitas vezes ficava perto dele e o radinho sempre ali do lado, e a gente ouvia os programas. Radinho de pilha. Radinho de pilha. Não se esqueçam, alguém sabe disso, gente? Vocês conhecem radinho de pilha? Pois é, o radinho era de pilha. E a gente ficava ali ouvindo, tinha vários programas, o Teatro de Mistério, era um programa que passava que eu ficava morrendo de medo, mas ia até o final porque meu pai estava do lado. Então eu acompanhava o Falcão Negro, tinham várias coisas, vários programas que eu ouvia e aquilo me deu esse start, né, esse início de paixão, de amor pelo rádio. E eu comecei a estudar, eu me formei, minha formação foi em Educação Física, eu sou professor de Educação Física. Olha isso! Depois, posteriormente, eu era responsável por um jornal, né, fiz jornalismo, responsável por um jornal de empresa que tinha 5.000 empregados. E ali eu fazia o jornal e como era uma empresa de estaleiro naval, era tudo assim reto, tinha um serviço de alto-falante. Aí eu falei, isso aqui pode ser um rádio. Um rádio. Aí eu implementei de manhã algumas informações para chegada de segurança. Na hora do almoço tinha música, eu tinha um palco sobre rodas que depois ficou muito popular, mas ali que nós começamos, eu levava artistas na hora do almoço.
na saída informava como é que estava o trânsito, as melhores vias para sair ali. Aí eu fui pro rádio. Foi pro rádio. Aí foi um caminho. Conquistou ali. Conquistei naquele momento, isso lá se vão alguns anos, bons anos, mais de 30, né? E fui pro rádio até passando por várias emissoras, né? Passei por Bloch, né? Manchete, na época era do Adolfo Bloch. Foi a primeira, assim, profissionalmente que eu trabalhei. Depois estive no Sistema Globo de Rádio, EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Rádio Roquete Pinto, onde eu trabalho até hoje, estou há mais de 22 anos nessa emissora, e fora as gravações, né, os audiolivros, e aí você tem ali, né, várias possibilidades para trabalhar. Não tenha dúvida. E me diga uma coisa, mais de 30 anos depois, você ainda sente aquele friozinho da barriga? Tem coisas que ainda te causam assim um determinado impacto? Você ainda se surpreende com muitas coisas? Como é que é isso? Sem dúvida. Olha, o friozinho na barriga, é claro que a gente controla mais quando você tem mais experiência, mas até hoje, em algumas situações, eu sinto esse friozinho na barriga por um entrevistado que eu vou receber, às vezes uma pessoa que tem assim... Eu sempre sonhei em conhecer, entrevistar, e a pessoa senta na minha frente e fala, meu Deus, ela está aqui sentada comigo. Ou fala através também das redes ou do próprio telefone, né? Isso me dá um frio. E eu acho que na vida você tem que sempre ter um friozinho na barriga em tudo que você faz, porque para você ter a concentração, não precisa aquela coisa que passa do ponto, mas para você estar ali... Né, numa sintonia. Não precisa ser ansiedade, né? Aquela ansiedade que causa desconforto, ruim. exatamente. É uma ansiedade boa. Boa. Que você fica ali ligado, bom, isso aqui. Porque quando você está numa entrevista, assim, que você faz um roteiro às vezes, mas o roteiro muitas vezes faz uma pergunta e a pessoa responde várias que você botou. Então, essa... vamos chamar assim de capacidade de você também improvisar e entrar no caminho que a pessoa te levou é fundamental. Então, por isso é necessário ler bastante, ouvir entrevistas, os grandes apresentadores, tudo é fundamental porque às vezes numa entrevista rende muito bem, tem outros que não rende. Você fala uma pergunta, a pessoa então tá. Então tá. Foi. Maravilhoso. Não. Aí você faz o quê diante daquilo? Às vezes pega no tranco, vai, e quando não pega? É isso. E vocês vejam aqui, a gente está falando de um jornalista gigante e que ainda, tantos anos depois, 30 anos depois, quer aprender, tem frio na barriga, precisa estudar, precisa se reconectar, precisa ressignificar uma série de coisas para a gente continuar essa vida. E é isso que a gente fala aqui no nosso podcast. É isso que Velho Pod quer. Essas experiências inspiradoras que fazem a gente refletir, né, Jorge, que é tão importante. E me diga uma coisa, como é que faz para manter esse vozeirão tanto tempo depois? Olha, essa questão de você ter um tipo de uma orientação para seguir, já tive várias. Eu não sou muito de seguir, te confesso aqui, diante do pessoal que está aqui, não sou muito de seguir. É uma coisa muito natural minha. Né? Eu me resfrio muito pouco, eu tenho assim, graças, né, a Deus, né, e a vida que eu levo, eu não sofro tanto com a garganta. Faço alguns exercícios, às vezes, de aquecimento, para mantê-la ali sempre numa boa. Prefiro gravar sempre mais as coisas de manhã do que em outros horários, porque eu acho que você está mais descansado. Então você acorda, faz um aquecimento e grava alguma coisa. Claro que se não tiver horário, a gente faz em outros horários também, mas eu não tenho assim uma fórmula mágica, não. Agora, não sou de falar demais, não sou de impostar, não faço nada disso, eu só faço esse trabalho de aquecimento, às vezes umas palavras que são ruins de falar. Eu, por exemplo, tenho uma palavra que eu acho muito chata, chama-se déficit. Você falar déficit, para mim, eu tenho um pouco de agonia. De agonia, parece que não vai sair direito. É muito chato, mas não tenho assim uma bula ali, uma receita, vamos chamar. Uma receita de bolo para a coisa acontecer.
E você acha, assim, eu acho que a grande maioria que eu vejo no consultório todos os dias é que a gente tem muita dificuldade em perceber a passagem do tempo. Né? Eu falo sempre, ninguém dorme com 20 e acorda com 70, mas a gente tem uma dificuldade enorme de chegar a isso. Qual momento você percebeu, você falou, cara, a chavinha virou, assim, cara, envelheci, ou isso nunca passou pela sua cabeça, ou isso não é uma realidade? Não, é uma realidade, porque, olha, eu até assim, 50, 60 anos, que eu já estou com mais para lá do que para cá, eu não sentia muito, porque eu Uhum. sempre fui assim, gostei muito de esporte, eu praticava muito com meus filhos, com meu neto agora, que tem 12 anos, que é uma figura extraordinária que me faz jogar com ele, tá? Mas a partir aqui dos 65 anos, eu acho que a gente fica um pouco mais, vamos dizer assim, frágil. Uhum. Então, eu procuro fazer um spinning, eu faço musculação, procuro retardar, vamos chamar assim, né, um pouco a questão do envelhecimento que ela existe, que ele existe, não é? Agora, procuro conversar com ele, vamos chamar assim, e falar, calma, cara, vamos devagar, Vamos né? devagar com E estou isso. tentando aí, eu tenho assim, por exemplo, geneticamente, o meu pai que viveu 99 anos, né, então A genética é a boa. genética aí, minha mãe viveu menos um pouco, mas viveu bastante também, mas o meu pai, que não tinha nada, meu Uhum. pai, aos 99 anos, quando ele faleceu, a médica falou para mim, ó, seu pai, ele passou porque acabou o tempo Acabou o dele. tempo. Ele não quer não tomar remédio, nada. Quer dizer, Uhum. então eu vou um pouco Mas você nessa sabe que aba. eu falo que meus pacientes com mais de 90, né, a minha mais velha está com 105 anos, eles não têm nada. Eles não são hipertensos, cardíacos, diabetes, tomam remédio, nada. Eles são velhos, É, só isso, é, né? E obviamente a máquina, uma hora, né, não vai dar conta, né? exatamente. Mas eles são saudáveis demais. Uhum. A galera 70 até 85 é muito menos saudável. São pacientes que têm muito mais hipertensão, diabetes, cardiopatia, Sim, né, que fumaram muito, que vieram, que nunca tiveram o hábito da atividade física, né? exatamente. Porque não é uma geração que falou de atividade física. Essa coisa da atividade física a gente está falando agora, É, de uns 20 anos para 20, cá, 25 anos para né? cá. Não era uma realidade de há 30 anos atrás. Essa coisa de você olhar pela perspectiva do envelhecimento. Você se imagina com 99 anos igual seu pai? Não, nunca pensei assim de chegar até os 99, não. Mas seria bom. Agora, eu sempre acho o seguinte: a gente, para chegar com tanta idade, tem que ter uma qualidade de vida. Eu não acho Sim. que você chegar e ficar dependente, muito dependente, porque é claro que em alguns momentos você vai precisar ali de um auxílio, mas muito dependente, numa cama. Eu conheço histórias terríveis, né? Uhum. Isso eu não quero. Eu quero tentar o máximo poder viver com as minhas forças, né? Com aquilo que eu criei, né, conquistei, vamos chamar assim, e seguir. Não quero Uhum. ficar dependente, né, de detalhes que são para mim muito importantes. Mas você sabe que eu sempre vejo no consultório, e quando a gente conversa muito, eu falo muito isso. É muito difícil você ter um paciente, uma pessoa com 70, 80, 90 ou 100 anos, que tenha medo efetivamente de morrer. O maior medo é a dependência, é não deixar mais, deixar de dar conta da sua própria É, vida, do seu próprio existir. E é isso que eu acho que a gente trabalha hoje em dia, muito nesse contexto, né? Você vê, você tá ali, atuante, fazendo a sua história, fazendo a sua vida acontecer, você não parou no tempo, porque olha quanta coisa você teve que reaprender sim, nesses anos de trajetória de rádio. Olha quanta coisa mudou. Né, a muita coisa. comunicação, de um modo geral, tudo modificou com as redes sociais, com isso tudo, e você teve que vir, ó, reaprendendo, reaprendendo, reaprendendo. Então eu falo que a galera mais velha são as pessoas mais antenadas do mundo, porque os novinhos já nasceram antenados. É diferente. É totalmente É, diferente, não é? é completamente diferente. Eu vejo, tanto pelas gerações que vieram, pelos filhos, netos, que vamos chamar assim, a pegada é completamente diferente. Hoje é tudo meio sim, não, aquela coisa meio binária, né, que Uhum. é típico de computadores, né, e na nossa época a gente é mais analítico,
né? Então a gente teve que aprender muita coisa. Nós passamos por muitas situações de evolução tecnológica, que mudou tudo. Tudo. Eu me lembro que eu fazia uma gravação há 35 anos atrás, vinha um rapaz que levava essa gravação até o ponto onde tinha que ir, ou às vezes que se era para fora do estado, mandava pelo avião. Você imagina isso? E se tivesse alguma coisa errada, voltava. Tudo para. Hoje não, hoje você faz ali na hora para o Japão, para os Estados Unidos, para a África, para onde for. É completamente diferente. Aqui no nosso podcast tem uma galera muito novinha, né? Que acho que eles nunca viram uma fita cassete na vida. Nossa. Mas eu lembro, eu adolescente, eu ficava esperando aquela música que eu queria muito para gravar. Isso. E aí eu queria morrer, que no meio da gravação o jornalista falava alguma coisa e quebrava a gravação inteira. Ou carimbava o nome da emissora. Ou carimbava o nome da emissora. Gente, olha isso, a gente queria esperar a próxima para gravar. E quando a fita não enrolava, né? Embolava tudo e você tinha que refazer. Eu me lembro que as edições eram feitas num aparelho que você emendava com fita adesiva, como fosse um durex. Você fazia aqui, você errava, o cara cortava ali e juntava aqui. A edição era feita dessa forma. Vocês estão vendo como é que a vida está muito melhor agora, né? Olha para vocês ver, edição cortada e passada fita durex. Super simples. Por isso que eu falo, a gente mais velha aqui consegue resolver pepino que vocês não conseguem resolver nunca, porque eles não vão saber fazer isso de jeito nenhum. Porque a necessidade faz... você já percebeu que as pessoas que têm mais necessidade conseguem improvisar muito mais rapidamente? Muito mais. Todas as grandes invenções do mundo são pessoas que tinham poucas possibilidades de aprender. Então a vida, a realidade ensinava a pessoa. E aquilo era, quando era feito, nesse estaleiro que eu trabalhei, os operários às vezes não tinham uma ferramenta, eles criavam a ferramenta. Aí a indústria percebia e depois até premiava por aquilo, porque economizava muito dinheiro, muito tempo. Então, a necessidade faz com que você desenvolva criatividade. É isso, exatamente isso. Porque eu falo que é muito fácil ser criativo hoje em dia com computador, com inteligência artificial. Aí fica tudo muito mais simples. Mas quando falta luz, acabou a internet, como é que a gente faz? Né? Aí, dependendo da galera que estiver em casa, não faz café. Não cozinha, porque não sabe usar o fogão se não tiver o fósforo, não sabe usar fósforo, não sabe usar as coisas básicas, que quando a gente se vê sem essa super tecnologia, que pra gente hoje parece bobagem, mas as coisas param de funcionar, né, Jorge? Mas aí a gente sabe se desenvolver muito tranquilamente sem a tecnologia. Porque a gente teve que fazer isso, né? Teve que fazer isso. Né? E dentro desse processo do rádio, você hoje, assim, claro que ficou mais fácil, mas tem alguma coisa que você acha assim que era mais bacana quando não tinha tanta tecnologia? Ou você acha que as coisas só melhoraram nesse sentido? Não, acho que as coisas melhoraram muito mais do que pioraram. O rádio, ele tem uma magia que é diferente da imagem, né? Porque o rádio, você que está do outro lado, você imagina como é que a pessoa é. Se eu contar uma história, você vai imaginar aquele mar, aquela montanha, a casa, né? Eu gostava muito de contar história para as crianças, né? Meus filhos e sobrinhos, porque eu deitava com eles e vamos todo mundo imaginar agora. Aí ficava contando a história. Então ali acontecia de tudo. Tinha alegria, tinha medo, tinha euforia, né? E a voz, o poder da voz, ele é incalculável. Você pode fazer de tudo, levar as pessoas a todos os lugares, né? Então, ele a serviço da humanidade é fantástico, porque você pode aliviar. Quantas vezes uma pessoa que está desesperada pega um telefone, liga para um amigo, uma amiga, e a pessoa do outro lado fala ou liga para um serviço, né, de atendimento onde a pessoa ali ouve, conversa. Esse é o poder da voz. A voz incita também numa situação onde você, vamos lá, tal, você, né, se motiva através da voz. Então você faz de tudo. Então o rádio tem esse poder. E o rádio, a produção de um programa era muito barata. Diferente da televisão. A televisão, ela é mais... Tá aí, faz parte dessa convergência de mídias que existe hoje no mundo. Nada contra, mas o rádio é rápido.
Então, a primeira informação ela vai rápida. Até produzir na televisão já leva um tempo. Então, é tudo mais rápido no rádio. E outra coisa, chega também em outro qualquer lugar, nos confins, né, desse país imenso que é o Brasil, desse mundo que hoje é muito pequeno, mas ao mesmo tempo tem lugares que só o rádio chega. Só o rádio chega. Então, tem essas particularidades que torna esse meio de comunicação com o seu caráter e a sua personalidade. E é lindo, né? É lindo. Eu sempre fui apaixonada por rádio, porque os meus avós sempre foram apaixonados por rádio, né? Eu acho que não tem ninguém aqui, né, gente, que não tem avô e vó, tio e tia, mais velho, que muitas vezes prefira o rádio. Eu tenho muitos pacientes que preferem o rádio à televisão. E o meu pai, você estava falando de futebol e do radinho, o meu pai até hoje, ele ouve o futebol pelo rádio. Ele fica muito nervoso, porque a gente é atleticano, né? Aí o Atlético Mineiro de vez em quando dá uns trelelê, né? Não só o Atlético. Não só o Atlético, né? Aí o Vasco, né? A galera, ultimamente a seleção brasileira, né, Jorge? Não anda nada sendo muito bom. E aí papai fica muito nervoso de assistir. E aí ele prefere ir pro quarto, ligar o rádio e ficar ouvindo o rádio. Então eu vejo que isso é uma dinâmica muito da terceira idade também, de gostar desse meio, desse veículo. E eu acho que o rádio é um dos veículos que eu acho que nunca vai morrer. Eu acho que não, porque ele já passou por muitas provações e está aí integrado com veio mais recentemente e continua com o seu, como eu falei, com a sua personalidade, com o seu caráter, atendendo. Você faz tudo em casa ouvindo um rádio. Às vezes você está vendo televisão, você faz também, mas você às vezes tem que parar para olhar. O rádio não, você pode fazer. É isso, porque eu vejo que apesar de toda essa tecnologia, apesar de todas as mídias sociais, essa loucura toda que a gente vive, o rádio, ele tem um lugar muito diferente, muito diferente. Eu acho que isso eu acho que é isso, né? Essa coisa da voz, do comunicar, de você não se sentir sozinho, porque o rádio tá ali ligado e você tá lavando a sua louça, ou você tá pegando um transporte público e você tá ali ouvindo, né? E aquilo ali vai te trazendo as informações, tudo. Então, eu acho que realmente o rádio é muito mágico nesse sentido. Eu acho que é extremamente mágico. Você pega uma condução, muita gente está ali, às vezes no celular, ouvindo uma música, ouvindo alguma coisa. Tem gente que às vezes acompanha também na imagem, mas o áudio, ele é presente. Preponderante, ele está sempre ali. Né? Eu acho que é isso, e tem esse lugar muito positivo. E quando você olha, né, para o futuro, como é que você imagina esse rádio daqui a 20 anos? Você acha que vai ser um rádio mais interativo ou a gente vai começar... Porque eu acho que tem algumas coisas que estão começando a voltar, sabe? Assim, as pessoas estão começando a resgatar coisas lá atrás. Você acha que vão ter alguns desses resgates, tipo assim, uma novela de rádio? Ou se o futuro é cada vez mais tecnológico nesse sentido? Não, a tecnologia, ela tá aí, ela se renova mais rapidamente, né, do que algum tempo atrás. Isso aí não tem jeito. Mas é aquela velha dúvida das coisas que acontecem. É uma sucessão de fatos ou ela se repete? Essa é a grande pergunta. Eu acho que, de uma certa forma, é um pouco de tudo isso. Porque chega uma hora, eu conheço, por exemplo, jovens hoje que não estão mais por exemplo, em algumas redes sociais. Já estão, não quero. Não quero. Nós vivemos um problema, ao mesmo tempo que a informação ela é muito intensa, mas de muita fake news. Então você tem um percentual altíssimo de notícias falsas. Isso gera confusão. E absurdamente falsas, né? Agora, tem gente que acredita em muita coisa. Tem coisas que você percebe que não, isso é impossível. Mas outras pessoas acreditam naquilo. As pessoas mais idosas hoje têm mais tendência a cair em golpes. Tá? Então, isso é o maior desafio hoje que eu vejo, é esse desafio com relação ao que é verdade e o que não é verdade. Que é isso que pesa. Agora, sabendo como, de onde vem essa informação, isso é fundamental para que você possa entender, tomar uma decisão a partir daquilo que você ouve. Então, isso é o grande desafio que eu vejo hoje no mundo.
Eu acho que essa coisa da fake news que você disse é muito real, né? Porque, assim, é tanta notícia falsa e em todos os segmentos, né? Todos. Em todos, assim, é impressionante. Na medicina, no jornalismo, né? Nas próprias, no próprio legislativo. A gente, de vez em quando, aparece aí e fala, porque teve uma lei agora Não, e põe não o era seu nada rosto, daquilo. põe o seu rosto, a sua voz falando o que você não falou. Olha, Outro isso ponto. é muito perigoso, complicado, né? Imagina, aparece assim você falando, né, com a sua voz, dizendo um monte de coisa que, para uma pessoa, sua amiga, que Uhum, acredita que é você, sim. né? Então é seríssimo. Eu acho que esse é o grande movimento. E para nossa galera 50 a mais aqui, gente, essa questão dos golpes é uma coisa muito louca, né? O que anda acontecendo. O que eu tenho de paciente que caiu em golpe de Nossa. banco, de que caiu, que perdeu realmente quantias importantes, né? E que se viu numa situação muito complicada. E por isso a gente está sempre falando, alertando, cuidado, porque realmente duvidem sempre, né? Eu acho que é sempre melhor duvidar, É, né, Jorge? Na dúvida, duvide. duvide, espere, converse com uma pessoa próxima de você, um seu filho, um amigo, uma amiga, para entender aquilo, para saber se aquilo é verdadeiro, porque por dia você recebe várias ligações. Ah, o seu confirma um pagamento de 4 mil, se não, aperte um. Aí você apertou, Já já era. era. Não Exatamente. E pode é um fazer. monte de gente ligando, falando que é do banco tal, que é do não sei o Isso. quê, né? Que você ganhou alguma coisa. Gente, de um modo geral, a gente não ganha nada assim do nada. Então, Claro, assim, né? desconfie. Desconfie, É. né? Não tem para onde correr e a gente tem que cuidar disso. Jorge, eu fico assim muito impactada com você sempre, porque eu acho que você tem essa história e é muito nítido o amor que você tem pelo rádio. Sim. Sabe? É muito nítido a paixão que você tem pelo que você faz. Você acha que essa paixão, ela faz você ter propósito todos os dias? Sem dúvida. Olha, essa pergunta é a pergunta mais fácil de ser respondida. Todos os dias eu tenho uma motivação para fazer um dia melhor. Um dia onde que eu possa levar uma informação de qualidade para aquelas pessoas que me ouvem. Muitas pessoas já com mais de 50 anos, né? E eu tenho esse carinho especial de levar essa informação. Por isso eu converso com diversos profissionais, né? Que é para trazer essa informação de qualidade para que a pessoa possa ter ali um caminho, ouvir, poder decidir aquilo que é melhor para ela. Isso é fundamental. E a missão de um meio de comunicação é essa, é trazer a qualidade daquele conteúdo que ele está passando para que a pessoa possa dali tirar o melhor proveito, ter melhor qualidade de vida, seguir em frente, né, e poder ter momentos mais felizes e alegres. É isso, né? É escolha consciente. Você dá o direito da pessoa de escolher, né? Você pode não concordar com a escolha, mas ela tem o direito de escolher a partir de verdades. E a gente só anda para frente com um contraditório. Porque quando eu te ouço, por mais que eu não concorde, eu posso refletir sobre aquilo. E quando eu reflito, eu me dou a chance de concordar ou não. Isso é fundamental, essa troca. Então, viva o contraditório, né? Viva a diferença. Sim. Isso é fundamental. Até porque eu falo, gente, a história da humanidade, ela veio a partir das diferenças. Sim. Foi quando a gente discutia questões, é que se chegava a um denominador e o criativo das coisas vem justamente das múltiplas ideias. Imagina todo mundo aqui pensando igual. Meu Deus. Não vai acontecer nada. Nada. A gente não vai sair nunca do lugar. Toda essa tecnologia, aliás, tudo isso que a gente está falando aqui que caminhou tanto, foi justamente porque as ideias eram contraditórias. Cada um pensava de um jeito, cada um tinha uma ideia, mas juntando tudo, olha quanta coisa bacana aconteceu, né? Sem dúvida nenhuma. Essa questão de você duvidar, vamos chamar assim, de você dar uma opinião, é fundamental. Discutir no bom sentido, né, com o respeito necessário, é fundamental, né? Então isso eu gosto muito. Eu já fui a vários debates, eu fiz muitos debates, você inclusive é testemunha, né, que você participou dos debates. Eu tinha pessoas que participavam de várias profissões, pensamentos, né? Eu me lembro uma vez que eu fiz um debate com vários religiosos
Isso foi. E um que não era religioso, que não acreditava na religião. Olha que maravilhoso! Não é? Deu um entendimento ali, né? Foi ótimo. Então é assim, esse respeito é fundamental para que a gente possa seguir. E aprender todo dia, né? E agora, para a gente fechar esse podcast incrível, eu sei, gente, que a gente está aí, né? Pensando aí nessa coisa toda. Quantas coisas vocês ouviram aqui, quantas coisas vocês estão trazendo diferente. 2 perguntinhas. O que te pira e o que te inspira, Jorge Ramos? Diga para mim. Pergunta difícil, né? Bom, o que me pira, primeiro, é a injustiça. O desrespeito. Isso me pira. Né? Eu, em muitas situações, intervi para poder tentar modificar aquilo que eu via. E toda vez que eu não fiz isso, eu me senti mal. Então, a injustiça e o desrespeito me piram. Agora, o que me inspira. Olha, o que me inspira são as crianças. É mesmo? As crianças me inspiram, porque o que eu aprendi observando a garotada, quando os meus filhos eram pequenos, com meu neto agora, muitas situações, eles me passaram assim uma tranquilidade e um posicionamento que não tinha nada de mal naquilo, né? Era uma coisa tão pura, né? Isso me trouxe assim um amor muito grande quando você tem ali uma coisa frágil, pequena, que você rega para crescer, para se formar num adulto de caráter. Então, são as crianças, todas elas, né? Já peguei criança também, já fiz painel, né, lá no programa com crianças, né? Eu lembro disso. Uma vez eu fiz levei um monte de criança lá e levei meu neto. Aí é uma história gozada porque eu falei assim, vou perguntar o que eles gostaram mais aqui. Como você está me fazendo uma pergunta aqui, eu falei, o que vocês gostaram mais aqui? Aí eu gostei mais aqui do estúdio, lindo. Aí cheguei para o meu neto, e você, o que você gostou mais aqui? Ele falou assim, do café. O café aqui nessa... Maravilhoso! Eu todinha na vida. Gente, tudo eu tomo café. Gente, a criança achou que café, eu falei, mas aquela resposta foi tão verdadeira, que valeu. Mas a criança tem isso, né? Ela é de uma verdade, né? Eu falo, se você quer uma resposta real, pergunte a uma criança, mas entenda que a resposta nem sempre vai ser aquela que você quer ouvir. Mas então eu fico com as crianças. Então, maravilhoso. Então, olha, eu fico com a pureza da resposta das crianças, né? Já dizia Gonzaguinha e é muito bonito de ver. Então, gente, olha, mais um Velho Pod sensacional. Clica aqui, curte a gente. Tem sininho. Eu tô aprendendo esse negócio ainda. De sininho, de ter que curtir, de clicar, de mandar para todo mundo. Então é muito importante que cada um de vocês compartilhe nosso conteúdo. Converse com a gente, diga pra gente o que você gostou, qual foi a fala do Jorge Ramos que mais te inspirou, que mais te impactou, que mais fez você refletir. Todos os dias aqui, Velho Pod, é esse o objetivo. Fazer essas experiências inspiradoras para que você possa refletir sobre a sua vida, para que você possa repensar, recomeçar, se reconectar e, por que não, refazer toda a trajetória se for necessário. Porque o negócio é esse, é recomeçar todos os dias, sempre que for preciso. Até a próxima, se Deus quiser. Jorge, eu quero te agradecer muito. Diga para nós onde é que a gente te acha nas redes sociais. Bom, jorgeramos.radio no Instagram, ou pode me acompanhar direto pelas ondas do rádio na Roquete Pinto, 94,1 FM, 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, de 5 às 7, e também nas transmissões esportivas, onde eu sou comentarista. E estamos aí fazendo a cobertura da seleção, dos jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. É o maior trabalho dele atualmente, viu, minha gente? Porque comentar esse povo não tá mole, não. E conto, né, com a audiência de todos que estão ligados aqui nesse nosso bate-papo. Então, olha, curtam, siga lá o Jorge, porque é um conteúdo de muito valor, vale muito a pena. E siga a gente aqui também nas nossas redes, que todos os dias a gente traz conteúdos incríveis para vocês. Até o nosso próximo episódio, até o nosso próximo encontro. Beijo grande, fiquem bem.